E aí, pessoal, vamos torcer para que a conexão melhore para a gente poder andar com a nossa apresentação. Vai falando um oi pro pessoal aí. Perfeito, então, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho para ver se estabiliza a internet da Cíntia e da Dani. Hoje nós temos um conteúdo bastante interessante, bastante prevalente. Todo dentista deve saber muito bem sobre as desordens metabólicas e o diabetes é uma constante nos consultórios odontológicos. Talvez eu que trabalho essencialmente com periodontia, cirurgia e implantes, vivencio mais essa realidade, até pelo perfil e a idade desses pacientes. Então, é uma doença muito prevalente, são 16 milhões de diabéticos no Brasil hoje, e a gente sabe que metade dessa população diabética não tem o diagnóstico definido. Então, nós temos uma responsabilidade social e profissional também de contribuir para que a gente consiga diagnosticar também os diabéticos no nosso consultório. Obviamente, os diabéticos não diagnosticados são os diabéticos do tipo 2, são aqueles não insulino dependentes. E porque os pacientes diabéticos insulino dependentes, naturalmente têm um diagnóstico muito precoce, às vezes até muito antes de terem a primeira consulta com os dentistas. Então, o nosso enfoque hoje está em discorrer sobre o diabetes, falar sobre prevalência, explicar o que é o diabetes, quais são as complicações orais principais e de que forma que nós costumamos tratar nossos pacientes, interpretando as possíveis falhas quando a gente trata esse paciente sem entender o que está acontecendo com ele. Então, é um compromisso social que nós temos de atender adequadamente os pacientes e essa doença é muito prevalente e a tendência é que os índices aumentam ainda. Então, a gente gostaria de contribuir com vocês para dar a nossa versão e a forma com que nós costumamos conduzir esses casos. Daniela, Cíntia, tá melhor a internet aí? Deixa eu Agora ver como que consegue tá nos aí. ouvir melhor? Tá melhor, que bom, está melhor. Ah, Opa! que bom, que bom. Hoje eu tô doida com bastante gente aqui na internet, bastante gente fazendo as colocações. Pedimos desculpas, que infelizmente faz parte de quando estamos lidando com essa tecnologia. Semana passada estava tudo maravilhoso, correu tudo maravilhosamente bem, mas nós temos aqui alguém que a internet está funcionando muito bem, você gostou de trabalhar em equipe, né? O doutor Laerte, pessoa que tem muita propriedade para poder falar a respeito do assunto. Né? Então, olá Simone, tudo bom? Fica aí com a gente, bom colocando quando vai tendo algum probleminha que nós estamos de olho, tá? Por isso que, como eu disse, nós somos o Trio Oral Resolution, né? E resolver é o nosso nome. Que bom estar com todos vocês aqui, muito. Eu acho que fica excelente de ter esse público questionando, perguntando. O paciente diabético vai fazer parte do nosso cotidiano, vai fazer parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida pessoal. Tanto que eu vou começar contando uma historinha para vocês. À medida que forem entrando, a gente vai falando de mim. Professora de estomatologia, na área de diagnóstico bucal, a gente gosta muito de contar histórias, né? Então, a nossa questão é contar histórias. A minha história com diabetes é algo que foi muito interessante, porque o conhecimento que eu tinha a respeito dessa doença me permitiu conseguir dar um diagnóstico de diabetes para o meu pai. Né? Não é algo que deixa a gente feliz, porque não é uma doença que alguém que se queira, né? Na verdade, nenhuma doença ninguém quer na vida, mas a história foi bem assim. Do nada, de repente, o braço do meu pai criou um abscesso. No local, ele tinha já tido um trauma, ele brincava com a ponta de um lápis, ali tinha um granuloma na região próxima à dobra do cotovelo, e do nada aquilo inchou, ficou enorme. Ele foi ao médico, o médico agendou para poder fazer uma drenagem, e quando ele
ele foi para fazer triagem, isso na segunda-feira, antecedendo, fizemos um almoço em família, e no almoço família, eu notei que ele estava com uma sede excessiva, e eu me lembro ainda que estava calor na circunstância, e a gente fazendo o nosso churrasquinho de domingo, depois a família reunida, depois hoje em dia a gente não consegue fazer, e aí, e tomando Coca-Cola, né? Porque não podia fazer cirurgia, não podia nem tomar uma cervejinha, teve que tomar uma Coca-Cola. E Coca-Cola, e toda hora a mãe trazendo com bastante gelo. Aí eu perguntei, falei, pai, o senhor tá com tanta sede assim? Tô com muita sede. Pai, o senhor tá indo muitas vezes à noite no banheiro? Aí minha mãe ainda falou, a noite inteira, incomoda a noite toda. A noite toda tá indo ao banheiro. Falei, gente, esse negócio tá estranho. Primeiro, uma infecção que surgiu de uma forma muito rápida. Aí, excesso, urinando excessivamente, a boca seca, tomando muita água, muito líquido, já era estranheza. Naquele momento, eu só falei assim, pai, posso te pedir um favor? Antes do senhor ir à cirurgia mesmo em si, avise o médico, porque eu acho que o senhor está diabético. Mas como caso de Ferreira e Espírito de Pau, o que o pai disse? Vocês adoram inventar doença para dizer que eu estou ficando velho, e lá, 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 e lá, lá, lá. E tinha um outro agravante. A irmã, eu tenho tias que têm diabetes, então a gente ainda tem um histórico familiar. Então, eu já dei aquela introdução no início, informando que nós temos hoje 16 milhões de diabéticos no Brasil. É uma das doenças mais prevalentes do mundo e, infelizmente, é uma doença que tem reflexos muito severos nos indivíduos, nos sistemas, por exemplo, cardiovascular, renal, complicações oculares. Então, é uma doença realmente muito complexa e, como tal, ela é uma doença também que afeta muitos tratamentos odontológicos, especialmente pelo aquilo que todo mundo sabe, que o diabetes aumenta o risco de infecções, diminui a resposta às terapias anti-infecciosas, às terapias periodontais, por exemplo, e esses pacientes apresentam um comprometimento muito grande no processo de cicatrização. E, por vezes, os pacientes também não têm consciência do quanto a parte nutricional é importante, porque as pessoas naturalmente acham que se alimentam bem, mas para um diabético ele sempre vai precisar de um monitoramento com um nutricionista para que realmente a gente possa levar os tratamentos adiante e proteger a saúde geral e bucal dos pacientes. Nós tivemos nos últimos 10 anos um crescimento de 61% do número de pacientes diabéticos. Então, vocês notam que a incidência está sendo muito alta e no momento como pandemia, por exemplo, as pessoas trabalhando em home office, em casa, estressadas, então a tendência é que esses índices ainda aumentam. E falei também para você sobre a necessidade clara de nós agirmos dentro de um sistema de saúde, tentando contribuir com a área médica no diagnóstico desses casos, para que a gente possa detectar de forma precoce no consultório, através, inclusive, de alterações bucais, doenças periodontais que não cessam, presença de abscessos periodontais, perdas ósseas muito intensas, um reparo cicatricial fora dos parâmetros de normalidade. E, então, são esses fatores que levam a deixar claro que nós temos uma necessidade muito grande de conhecer muito bem essa doença. Nós sabemos que, especialmente no âmbito periodontal, nós tínhamos antigamente, dentro da classificação da doença, as periodontites refratárias, que são aquelas periodontites que não respondem a um tratamento bem executado. Então, o profissional faz o diagnóstico da doença, faz a instrumentação cirúrgica ou não cirúrgica, associa ou não antibióticos, e aquela doença não regride. Então, nós temos claramente uma resposta sistêmica alterada. E diante desses infortúnios do tratamento, nós temos que suspeitar que algo pode estar
errado com esse paciente. Logicamente, esse tipo de situação tem que ser investigada desde o momento que o paciente chega no consultório. Eu recomendo fortemente que todo mundo utilize uma anamnese direcionada, que o paciente mesmo preencha, você não perde tempo, e o paciente, a ficha já vem para você e você consegue traçar um perfil epidemiológico desse paciente antes mesmo de ter um contato com ele direto no consultório através do exame clínico. Assim você vai consultar a história médica, a história pregressa, a epidemiologia na família de doenças do tipo diabetes, e você vai construir um diagnóstico muito mais preciso. Eu perdi o contato aqui com a Cíntia, com a Dani, não sei se vocês estão me ouvindo. Se o pessoal puder me dar um feedback aqui nos comentários, por favor. Então, é mais ou menos essa a importância que nós temos de reconhecer adequadamente o diabetes para que a gente possa estabelecer um tratamento que leve ao sucesso, considerando essas possibilidades. E diante de qualquer situação de dúvida de diagnóstico, um exame hoje de glicemia em jejum, que é o exame indicado para um paciente que você suspeita ser diabético, ele custa R$ 20. Um exame particular se um paciente não tiver convênio. Já um exame mais preciso, para você poder avaliar o quanto esse paciente está tendo de comprometimento dos sistemas por conta do diabetes, o exame que a gente usa é a hemoglobina glicosilada. Então, esse exame custa R$ 25. Então, está acessível para qualquer paciente e nós temos que, na dúvida, pedir esse exame para os pacientes. Logicamente, nós não vamos pedir exames para todos os pacientes. Eu sempre costumo dizer que tem pacientes que se impressionam e falam que o médico é muito bom porque ele pediu uma série de exames. Eu acredito que um bom clínico, seja médico ou dentista, seja aquele que consegue filtrar pela anamnese, exame clínico, exame físico, consegue filtrar as principais patologias e vai direto ao ponto. Então, gosto muito mais dos profissionais que pedem 4 ou 5 pacientes, exames, e vão direto ao ponto e fazem diagnósticos. Então, tem que sempre associar todo o histórico do paciente. Por isso que a anamnese, o exame clínico, o exame físico, nos dão informações fundamentais para que a gente construa um diagnóstico adequado quanto a isso. Assim como nós temos o dever de diagnosticar, por exemplo, câncer bucal nos pacientes, eu acredito que tenha diagnosticado 7, 8 pacientes com câncer bucal na minha clínica. Nós também temos a mesma responsabilidade de diagnosticar pacientes com diabetes, porque muitas vezes a necessidade de tratamento odontológico desses pacientes é muito maior do que a necessidade de tratamento médico. Ou seja, eles frequentam muito mais o dentista do que os próprios médicos. Dani, me ouve? Olá, eu te ouço, e agora você me ouve? Agora estou te ouvindo bem, graças a Deus. Então eu voltei. E aí eu vou pegar um gancho que o professor Laerte falou sobre o diagnóstico do paciente diabético. Dentro da odontologia, gente, algo muito interessante é o seguinte, né? Nós estamos falando de uma doença metabólica que tem vários tipos, tá? Então existem 7 tipos de diabetes. Mas nós conhecemos mais comumente 2 tipos. Tá? O diabetes insulino-dependente ou diabetes tipo 1, que afeta mais pessoas jovens, tá? E o diabetes tipo 2, certo? Que é o insulino resistente. O diabetes tipo 2 já vai afetar mais pessoas de mais idade. Dentro do consultório odontológico, dificilmente o dentista faz diagnóstico de um paciente diabético tipo 1. Por quê? Como os sinais são bem exagerados, poliúria, lembra que a Cíntia contou a história do pai dela? Poliúria, polifagia, polidipsia, e olha quem está aqui. Tá? O que acontece? O paciente diabético tipo 1, ele rapidamente tende a buscar, tá?
fazer um exame para comprovar ser ou não diabético. Eu já vou falar de exame daqui a pouquinho. A nossa preocupação maior é com o diabético tipo 2, tá? Porque muitas vezes nós temos aí milhões de pessoas diabéticas e nós temos mais 2 vezes de pessoas diabéticas que não estão diagnosticadas. Então, o cirurgião dentista precisa ficar atento a esses pacientes, tá? Feita a anamnese e levantada a hipótese de o paciente ser diabético, o que fazer? Então, o que nós podemos solicitar para o paciente? Nós podemos solicitar um teste de glicemia em jejum, só que o grande problema é o seguinte, né? Imagine que eu, Dani, amanhã tenha que fazer um teste glicêmico. Com certeza absoluta, hoje eu não vou comer uma Marta Rocha, sabe aquela torta maravilhosa? De forma nenhuma. Por quê? Porque eu vou tender a me enganar para tentar enganar o profissional, certo? Que vai me atender. Então, assim, existem parâmetros e já tem mudado hoje, assim, a partir de 110 miligramas por decilitro já é considerado um pré-diabético, antes era 120, tá? O que nós podemos utilizar como exame para realmente comprovar que o paciente é diabético? O que é mais preciso? O que é mais preciso é uma hemoglobina glicosilada ou uma hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina é uma molécula que está no interior das hemácias. Essas hemácias, elas sobrevivem 120 dias na circulação e elas têm receptores para glicose. Então, quando eu peço uma hemoglobina glicosilada para o paciente ali, o normal é 5, eu vou ter, né, digamos assim, um rastreamento dos últimos meses da taxa glicêmica desse paciente. Aí sim, eu posso dizer comprovadamente se está ou não compensado. E é muito importante que o paciente esteja compensado, porque isso pode influenciar de forma direta e indireta no tratamento odontológico, inclusive no aparecimento de lesões bucais. Então, a boca fala e não é apenas literalmente. O dentista que tem olhos para ver, ele consegue, através de sinais que se manifestam na boca, diagnosticar uma série de doenças. E uma das mais comuns é o diabetes. Então, o paciente diabético vai apresentar alterações prioritariamente em tecidos moles, mas também ele pode ter tendência a alterações em tecidos mineralizados. Vamos ver se a professora Cíntia consegue falar para nós a respeito disso. Ô, Cíntia, vai lá. Você está ouvindo? Estamos aqui. Tá tudo jóia, Dan. Só colocando aí. Eu queria mostrar, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar aquelas imagens que a gente trouxe, Dan. Deixa eu ver aqui se é possível. Cíntia, Gente... enquanto você Oi? roda aí a apresentação, Dani, acho bem oportuno que nós podemos explicar para os nossos ouvintes aqui, né? Que além do diabetes tipo 1 e tipo 2, alguns diabéticos do tipo 2, ou seja, não insulino dependentes, eles não conseguem um controle adequado do diabetes, mesmo que seja medicamentoso. Então, esses pacientes podem relatar para você que eles tomam glifage, metformina, e mesmo assim eles não conseguem manter os níveis de glicemia no nível seguro. Então, esses pacientes são diabéticos tipo 2, não insulinos dependentes, que passam a ser tratados com insulina, então eles acabam se tornando insulino dependentes, né? Isso é bem importante colocar.
E só reforçando o que a Dani falou, diante da dúvida, o que vai te causar dúvida? Reforça essa situação. Anamnese, aqueles itens lá, poliúria, polifagia, polipepsia, esses dados vão te dar uma orientação de que alguma coisa está acontecendo na dieta, no consumo de água, na filtração renal desse paciente, que pode ser um sinal para essa situação. A história do paciente médica e os antecedentes familiares também vão te dar referências. E aí, no exame clínico, você vai ver as situações bucais que a gente vai falar daqui a pouco para frente. Então, isso que acende a dúvida e a possibilidade de você estar diante de um paciente diabético. Para diagnóstico de um paciente que não sabe se é diabético ou não, nós temos que fazer a glicemia em jejum, é o exame mais simples, para ver o controle metabólico do paciente que reconhecidamente já é diabético, até para uma tomada de decisão, se ele está apto para fazer uma extração dentária, por exemplo, instalar um implante ou fazer uma biópsia, aí você vai pedir a hemoglobina glicada ou glicosilada, que a professora Dani acabou de falar, que aí você vai saber exatamente pelos referenciais do exame se esse paciente está efetivamente compensado e se não está tendo um dano tecidual que vai gerar uma resposta adversa. Só mais uma coisa, então, Cíntia, deixa eu esticar mais um pouquinho a minha fala aqui, por favor. A outra situação é que quando você vai recomendar esse exame para o paciente, você tem que explicar para ele que esse jejum também não pode ser muito longo, porque isso vai alterar o exame. Mas isso eu vou deixar a fisiologista do grupo aí explicar para vocês, porque tem que ter um prazo correto para fazer a coleta desse exame de sangue para glicemia em jejum, para diagnóstico do diabetes. Dani, com você. Pois bem, Laerte, e muitas vezes, né, quando o paciente ele fica muito tempo em jejum, ele inclusive induz o próprio organismo a quebrar o glicogênio hepático, o glicogênio muscular, porque em algumas situações, fala assim, vamos fazer exame, vamos fazer em jejum, mas nós não vivemos em jejum. Em algumas situações, isso pode dar um falso positivo. Por quê? Porque vai aumentar ainda mais os níveis glicêmicos, se mantiver muito tempo em jejum. Além do que, né, o risco é muito alto de o paciente entrar numa hipoglicemia. E aí eu vou contar um casinho para vocês aqui, tá? Os casos aparecem assim. Um dia nós estávamos tendo aula, era um final de ano, era um curso de férias, e de repente, na esquina da universidade, lá em Cascavel, não estou mais lá, mas era bem na virada ali, tinha um senhor caído ao chão, tá? E esse senhor, ele estava delirante, ele já não falava coisas com coisa, e de repente eu cheguei próximo, fui questionar ele, falei, o senhor está passando mal? Ele falou assim, eu sou diabético. Tá? E nessa do eu sou diabético, ele estava com uma bicicleta, né? Olha o risco. E um cheiro de álcool bastante indicativo de que ele tinha bebido. Então, ele era diabético, tá? E ele tinha ingerido bebida alcoólica. Para o corpo metabolizar o álcool, o que ele faz? Ele gasta glicose. E no que ele gasta glicose, o paciente diabético, que já faz um certo controle da glicemia, né? Dentro da bolsa dele tinha uma carteirinha, estava lá 530, a última medida dele. Lembro bem disso, tá? O que acontece? Ele tende, né, a diminuir a taxa glicêmica. Nisso, rapidamente, eu pedi para um aluno pegar um glicosímetro, né, e, lógico, nós já chamamos o SAMU, a glicemia dele estava 21. Professora, você lembra todos esses dados? Sim, porque ele já estava bem mal. Só solicitei para os alunos que fossem no bar, logo em frente, e pegassem Coca-Cola, né? Coca-Cola e uma água com açúcar, se tivesse. Rapidamente, né, fui dando para ele e ele melhorou. Quando o SAMU chegou,
a glicemia dele já tinha subido acima de 60. Então, olha o risco que o paciente diabético corre, porque o organismo ele tem de manter um equilíbrio da taxa glicêmica. Entretanto, se ele fica muito tempo em jejum, quebra o glicogênio que está armazenado e pode elevar. E dependendo da condição, pode abaixar muito rapidamente. Então, dentro do consultório odontológico, quais são os riscos? Paciente diante de situações dolorosas, paciente ansioso, que faz com que libere a adrenalina, né? Por quê? Porque se você viu um cachorrão no meio da rua, você tira forças para correr, não sabe da onde, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai jogar glicose diretamente no organismo. Vai aumentar a taxa glicêmica? Vai. O risco é alto? Não. Tá? O risco é maior o paciente entrar num quadro de hipoglicemia do que entrar num quadro de hiperglicemia. Apesar de ambas poderem levar o paciente ao coma, a hipoglicemia é mais preocupante. Tá? Então, é sempre importante saber que o paciente diabético, ele anda numa gangorra. Tá? Então, no consultório odontológico, ter um glicosímetro ao atender um paciente diabético é algo muito importante. Por quê? Você consegue delimitar quais são as taxas glicêmicas dele e evitar riscos maiores, né? Porque dificilmente esse paciente consegue manter os níveis compensados. E aí, todo o prejuízo sistêmico, porque o paciente diabético, ele vai ter intercorrências cardiovasculares, normalmente o diabético é hipertenso, ele tem alterações vasculares, o que dificulta o processo cicatricial. Essas alterações vasculares podem ser a nível renal. Então, o paciente, primeiro, ele era só obeso, digamos assim, e tinha uma dieta desequilibrada. De repente, ele se torna diabético. Em breve, ele é hipertenso. E, na sequência, ele começa com insuficiência renal a ponto de poder levá-lo a uma hemodiálise. Então, é muito importante que o dentista consiga fazer toda essa conexão ao atender o paciente diabético. Porque, além dessas manifestações sistêmicas, ele vai ter uma série de alterações bucais que predispõe, né, a doenças propriamente ditas da boca, cárie, doença periodontal, a professora Cíntia vai falar a respeito, e outras doenças, principalmente as infecciosas. Tá? Então, ter esse olhar para com o paciente diabético é essencial, não é, Cíntia? Com certeza, professora Daniela. Tivemos uma uma aula de fisiologia, mas vamos aqui interagir com o nosso pessoal aqui. Temos aqui alguns dentistas já mais experientes, né? Que nem a doutora Tânia. Como diria o Laerte, foi uma grande mentora nossa. Tânia, já teve casos aí de paciente diabético? Já aconteceu alguma situação assim contigo aí na tua vida profissional? Coloca aí pra gente no chat, pra gente saber a história. Roberto também já deve ter mais tempo, experiência, mas colocando assim, os que estão vivenciando mais o cotidiano dentro do consultório, vamos colocando essas experiências aqui, que a gente está a fim de saber também o que vocês já têm passado por aí. Hein? A Tânia deve ter um monte de histórias para contar para a gente, que essa daí tem uma experiência clínica muito vasta e muito boa. E até os que estão começando também, né? A Thaís não é tão começando, já tem alguns anos já. A Marie está começando agora na vida profissional. Mas o que pode acontecer além disso? A nossa chamada foi: a boca pode nos dizer muito mais do que palavras. Né? Então, nós quisemos realmente chamar assim, porque quando a gente fala do diabetes, ele pode nos mostrar muita coisa lá na boca também. Todo mundo tem a mania de achar que isso vai acontecer só quando vai ao médico, quando o paciente tem uma crise, uma hiperglicemia, uma hipoglicemia,
Mas não, existe uma série de alterações que podem acometer a cavidade bucal das pessoas. Como a professora Daniela terminou agora dizendo, as alterações infecciosas são uma delas. A principal é a candidíase, que pode estar acontecendo, que a gente chama dentro da odontologia como candidose, né, em termos técnicos, assim. E, popularmente, nós conhecemos como sapinho, que pode dar na boca, muito frequente a gente vê isso na boca de criança. Mas por que a candidose pode existir? Se eu pegar a boca de todo mundo, todos nós temos esse fungo na boca. Ele existe de forma que a gente chama de comensal. Ele está ali dentro da boca de todos. Se a gente colher, todo mundo vai ter esse fungo. Só que ele fica ali vivendo numa relação controlada. Que o nosso corpo consegue estar mantendo ele ali em condições sem gerar nenhum tipo de patologia na cavidade bucal, nenhum tipo de doença na boca da pessoa. Quando o indivíduo tem diabetes, o que acontece com ele? Diminui a resposta imunológica dele. Então, nós tínhamos células como macrófagos, que param de ter uma boa resposta, neutrófilos, que param de ter uma boa resposta, e associada a isso, nós temos uma alteração microvascular, ou seja, nos pequenos vasos sanguíneos que irrigam todo o nosso corpo. Por isso que a gente passa a ter, nas extremidades, o paciente começa a ter aquelas feridas, o pé diabético, né? Que leva até a amputação, a coisas mais sérias. Mas isso repercute nos órgãos e pode ter resposta também na cavidade bucal. Porque se eu não tenho uma boa resposta vascular, eu não tenho como levar a resposta inflamatória, a resposta frente àquela infecção que está acontecendo ali. E aí, o que acontece? Principalmente em pacientes que são portadores de prótese total, ou aquelas próteses removíveis, que criam um meio excelente para o fungo crescer ali naquela região e gerar alteração nos tecidos. Então, eu tive um caso de alguns pacientes, um paciente que foi um caso inesquecível, porque infelizmente, de uma forma mais tardia, esse paciente veio a óbito. Esse paciente chegou para nos procurar na universidade, já com a visão alterada, né, em decorrência dos transtornos gerados pela doença em si, mas na boca dele tinha todo um vermelhão na região de palato. Só que detalhe, esse paciente não usava nenhum tipo de prótese. E aí, era um senhor já, tinha seus 50, 60 anos de idade, digamos assim, acho que estava mais para os 60 anos de idade, não recordo a idade exatamente. E eu olhava na boca dele, perguntei, ele falou que era diabético, contou, já sabia que era diabético. E aí eu mencionei para ele, falei assim, olha, o senhor está com uma alteração aqui, que quer dizer que a glicemia do senhor está alterada. Bem secão, assim, que era uma pessoa bem seca, já me respondeu, eu medi ontem, tá tudo certo. É aquela situação que o professor Laerte e a professora Daniela colocaram. O que ele fez? Um dia antes de lá dosar a glicemia, obviamente, ele controlou a alimentação, a taxa de glicemia ficou ótima. O problema é que, como foi a glicemia dele, o histórico dele, dos últimos 90 dias? Aí que entra a necessidade da gente pedir a hemoglobina glicada para esse paciente. Porque aí sim nós conseguimos saber como que foi esse controle glicêmico dele nesses últimos períodos. Peguei na hora, fiz a mesma coisa. Nós tínhamos um aparelhinho na universidade, checamos a glicemia dele naquele momento, 451 estava naquele momento. Aí eu mostrei para ele, falei, eu estou dizendo, não está correto. Né? Ele falou, mas eu medi ontem, esse aparelho deve estar com algum problema. Só que, assim, meses depois dele desapareceu, tratamos, né, como fator local, mas só que não adianta, gente, nós tratarmos com os antifúngicos que nós usamos, se a causa de base, que no caso o diabetes, não for tratada. Então, não adianta a gente querer reverter isso. E outra coisa que facilita muito o surgimento da cândida, assim como a cárie. O paciente, ele se torna xerostômico, ou pelo menos baixa muito a salivação dele. E se nós não temos salivação, nós não temos enzimas que são interessantes para promover a limpeza daquela cavidade bucal. E não promovendo isso, facilita não somente esse tipo de infecção, mas facilita o surgimento de cárie. E além disso, a saliva que, por acaso, o paciente venha a ter,
ela tem alta taxa de glicose. Então, nós temos fatores que associam muito. A ausência da saliva para promover essa limpeza que ela faz contínua e a presença de glicose, que cria um meio perfeito para o surgimento de cárie. Outras alterações que são comuns em pacientes diabéticos que nós vamos poder encontrar é a síndrome da ardência bucal. Essa tem sido associada na literatura, um trabalho agora de 2017, recente, que fez uma revisão sistemática. Eles fazem uma associação com a neuropatia periférica, que é a alteração nas inervações periféricas. E o que é essa síndrome da ardência bucal? Ela é uma incógnita para o dentista, porque o paciente chega reclamando que ele sente os 2/3 anteriores da língua ardendo, que ele sente o lábio arder, é como se a boca pegasse fogo. E não vê nada. Na hora que a gente abre a boca do paciente, você não vê nenhum tipo de alteração. Não está mais avermelhado, não está ulcerado, você não observa nada. Mas a dor, a sensibilidade, a ardência naquele local, ela é real. E nós temos que considerar isso. E isso tem sido detectado com uma grande frequência em pacientes com o diabetes. Outra alteração, queilite angular, a presença de infecção nos cantos da boca. A maioria dos pacientes a gente acaba vendo que é devido à perda de dimensão vertical, né? Você pega aquele paciente que perdeu os dentes há muito tempo, ou que está com a prótese muito gasta, então há uma queda, digamos, na região de comissura, facilita o acúmulo de saliva, facilita o surgimento de fungo e até de infecções bacterianas. No paciente diabético, isso aparece com frequência, e mesmo quando a gente trata e tenta melhorar isso, se a glicemia não estiver controlada, isso se torna rotineiro, se torna frequente. Então, é muito importante porque, às vezes, você olha isso no paciente, olha intrabucal, tem a presença de fungo, olha na região de comissura, tem a presença da queilite angular. Nesse paciente, nós podemos estar detectando que esse paciente tem um diabetes do tipo 2. Né? O diabetes tipo 1, como a Dani disse, normalmente ele já chega diagnosticado para a gente. Mas o diabetes tipo 2, que é aquele, digamos, o diabetes do adulto, que é o que nós vamos encontrar na nossa rotina dentro do consultório odontológico, essa nós podemos muitas vezes fazer o diagnóstico. E aí surge o que hoje já está perfeitamente bem estabelecido na literatura. A relação existente do diabetes com a doença periodontal, assim como da doença periodontal com o diabetes. Ou seja, os dois se conversam de forma bidirecional. E aí, o que é muito interessante, que eu acho que vai falar com muita propriedade, o Dr. Laerte, que vai estar acrescentando agora nesse momento informações que vem trazendo muito, porque tudo que é material que a gente pega, coloca que cerca de 60% dos pacientes que possuem diabetes, que não tem esse controle sendo feito de forma adequada, ele vai vir a desenvolver uma doença periodontal de uma forma muito mais severa. Estou falando sério, professor Laerte? Perfeito, perfeito. E é interessante como tudo isso está linkado, né? As alterações infecciosas, vasculares, as respostas do paciente. Então, para vocês terem uma ideia, o paciente que está descompensado com uma glicemia circulante muito alta, logicamente que esse sangue vai se difundir em todos os compartimentos do corpo humano e não vai causar apenas alteração nas extremidades do corpo, como pé diabético, alterações visuais. Mas esse sangue circulante na gengiva vai levar para o sulco gengival uma taxa de glicemia bastante alta. E a gente sabe que os periodontopatógenos, as principais bactérias que causam doenças gengivais, periodontais, a Prevotella intermedia, a Fusobacterium nucleatum, o Aggregatibacter, que é o nome do antigo AA, que todos vocês devem ter estudado na periodontia. Essas bactérias utilizam essa glicemia no fluido gengival para produzir toxina e tornar a doença mais virulenta. E é interessante que talvez os dentistas mais velhos, minha irmã, por exemplo, Tânia, deve ter ouvido falar, os mais jovens eu acho que não, porque esse termo já caiu em desuso, mas
nós tínhamos um termo chamado síndrome do neutrófilo preguiçoso. Então, nós temos uma limitação dos diabéticos, pelos aspectos vasculares também, especialmente, mas nós sabemos que nos diabéticos, os processos da primeira linha de defesa, dos PMNs, dos polimorfos nucleares neutrófilos, fica toda essa linha de defesa afetada. Então, o processo de diapedese, vocês devem lembrar lá que o leucócito sai do vaso sanguíneo, gera diapedese, e depois ele entra no local da infecção e começa a fazer a fagocitose. Então, no diabético, nós temos fluido gengival circulante com altos níveis de glicemia. Temos um leucócito que tem as propriedades dele de fagocitose, diapedese, muito reduzidas. Então, a associação desses fatores fazem com que essa doença evolua de uma forma muito rápida, muito abrupta. Vocês estão vendo aí na tela um caso de um paciente diabético. Então, se nota que é um paciente que não tem muita placa bacteriana, isso é algo bastante visível, porque se o paciente tiver a defesa imunológica reduzida, ele não precisa ter muita contaminação. Então, em todos os casos de infecção, você tem que imaginar uma balança, uma gangorra. De um lado estão as toxinas bacterianas e do outro está a resposta imune, especialmente a primeira linha de defesa, que é a linha dos neutrófilos. Quando você tem um paciente diabético, você tem a defesa reduzida e você tem a microbiota mais ativada pela demanda nutricional nesse local. Então, esse desequilíbrio faz com que o paciente, mesmo com pouca placa, tenha perdas ósseas severas, perdas ósseas como essa, desse incisivo central, perdas ósseas angulares, já com migração patológica, entre outros aspectos, né? Note que há diastemas, abertura em trilho desses dentes por causa da perda óssea, e por conta da oclusão, daí essa migração. Então, sempre está todo relacionado. Normalmente, você tem que desconfiar, então, nesses casos, quando você pega esses pacientes, de pacientes com perdas de inserção enormes, grandes, com pouco aspecto, às vezes, inflamatório, com pouca placa, e uma resposta totalmente alterada. Então, sempre tem que imaginar a doença acontecendo nesse paciente pelo eixo da defesa imunológica alterada, pelas alterações vasculares próprias do diabetes e pela microbiota, que fica bastante virulenta por causa das condições locais desses pacientes. Então, a síndrome do neutrófilo preguiçoso, na verdade, é uma dificuldade do sistema imunológico de bloquear uma agressão que num paciente normal transcorreria normalmente. Muitos desses pacientes também não reagem bem ao tratamento, então o padrão de reparação tecidual fica muito alterado. Então você faz uma extração dentária e aí você vai ver que essa extração demora, o reparo alveolar clássico demora para acontecer, por causa da alteração vascular no local. Então, esses dados são bastante importantes para compor o diagnóstico local. A resposta à terapia periodontal também fica muito limitada. Então, vamos supor que você pega um paciente de doença periodontal, faz um tratamento básico adequado, raspagem, alisamento, altera a microbiota através de uma boa higienização, e esse paciente volta com sítios com sangramento. Então, essa doença, na verdade, pode não estar respondendo, não pela tua ineficiência do tratamento periodontal, mas sim pela uma condição sistêmica local. Eu gostaria de frisar que na minha clínica aqui, eu tenho uma clínica que trabalha com quase todas as especialidades odontológicas, exceto ortodontia, pediatria e endodontia, mas eu tenho aqui, dos meus pacientes da minha clínica, aproximadamente 60% deles apresentam comprometimento sistêmico. Diabetes, uma das principais patologias, hipertensão, às vezes as duas andam junto, alterações de tireoide, osteoporose e osteopenia. Então, essas patologias o dentista precisa conhecer muito bem,
deve estar associado ao tratamento médico. Nós elevamos a nossa profissão quando nós conseguimos nos comunicar de uma forma qualificada com os médicos, porque nós temos um envolvimento com o tratamento, mas nós dependemos de uma terapia médica sempre associada. Bom, quando você trata, então, o paciente diabético, vou colocar duas situações distintas, né? Situações crônicas, onde o tratamento seria eletivo, vai fazer um tratamento gengival, alguma extração, tratamentos dentários convencionais, e você tem um paciente diabético. O ideal é que você tenha esse paciente compensado. Então, você pode fazer os procedimentos menos envolventes e discutir com o médico, com o endocrinologista, qual a condição desse paciente, para você levar esse paciente numa taxa de glicemia que seja mais adequada para fazer o tratamento geral desse paciente. Então, faz o básico, o necessário, ou aquilo que é urgente, encaminha, combina com o paciente, explica a necessidade do controle vigoroso de placa, e aí o paciente também precisa controlar a parte metabólica, seguir a orientação do médico, com ou sem medicação, para que você faça o atendimento como um todo. Se você tem um paciente sabidamente diabético ou não, ou que você hipoteticamente acha que pelas condições locais, e volta a frisar, pela anamnese, exame clínico, você suspeita disso, peça o exame. Confirmando essa situação, o exame é rápido, marca a abordagem desse paciente e não esqueçam que pacientes diabéticos não compensados são pacientes indicados para profilaxia antibiótica para pacientes de risco da endocardite bacteriana. Então, se você tem um paciente diabético que está descompensado e precisa fazer um procedimento que envolva sangramento, exposição do tecido conjuntivo, que seja uma raspagem, você precisa medicar esse paciente com 2 gramas de amoxicilina pré-operatório, 1 hora antes, 40 minutos antes, que é o tempo de absorção desse medicamento para atingir o nível plasmático efetivo, para que você possa fazer esse procedimento com segurança. Então, não esqueçam que os pacientes que são diabéticos e que não estejam compensados precisam fazer profilaxia antibiótica. Pacientes que estão compensados, são diabéticos, medicados ou não, ou com controle de dieta, e que estão com os níveis de glicemia perto do normal. Quanto que é o normal? Os exames de glicemia devem ficar em torno de 99. Se você falar com o endocrinologista, ele vai te dizer que esse padrão de referência é muito alto, que o ideal seria essa glicemia ser 80 ou a menos do que 80. Mas vamos considerar o padrão do exame, 99 miligramas por decilitro de glicemia. Fora isso, acima disso, você deve considerar esse paciente com um controle metabólico pobre. Quanto mais elevada a glicemia, pior as condições locais, maior as chances de risco, maior as chances de insucesso. No tratamento eletivo, pacientes não de urgência, você tem que controlar alguns fatores na consulta desse paciente. Primeiro, controlar a glicemia dele. Então, é melhor que as consultas sejam feitas pela manhã. O paciente não deveria estar em jejum, porque o risco de uma crise hipoglicêmica é maior do que uma crise hiperglicêmica. Ter sempre à mão no consultório algo que pode elevar a taxa de glicemia desse paciente. Seja uma água com açúcar, um chocolate, uma Coca-Cola, que bem disse a Dani, tem uma concentração de açúcar gigantesca. Você precisa controlar a dor desse paciente. A dor, o medo e a ansiedade. E o estresse. Então, são 4 itens: dor, medo, ansiedade e estresse. Todos essas alterações alteram a atividade simpática desse paciente e vai ter vai ter liberação de adrenalina e quebra do glicogênio. Então, consultas curtas, paciente alimentado, se for urgência, profilaxia antibiótica, analisar o grau de complicação desses pacientes. Um paciente diabético com pobre controle metabólico é um paciente que vai ter mais dentes elegidos para a extração do que um paciente normal, porque o risco de ter um problema, uma complicação futura com esses pacientes é maior. Então, o tratamento passa a ser também mais radical
nos pacientes que tiverem essa doença instalada, ok? Só quero frisar aqui um abraço para o Roberto, muito tempo que não te vejo, e gostaria também de agradecer a presença da doutora Sabrina Argenti, uma excelente aluna. Tem muita gente nessa live aqui que a gente não vai conseguir contribuir muita coisa porque já são bons dentistas. Cíntia, Dani, estão por aí? Opa, estamos aqui, meu amigo. Olha, eu havia perguntado para a Tânia se ela tinha tido muitos casos. Ela colocou que sim, mas o que dá muita tranquilidade é que vocês pedem muitos exames lá em Terra Roxa, né? Então, o resguardo todo é isso. Uma mania que o dentista tem é ruim, né? De não pedir exame, né? Então, a gente esquece que para poder conseguir fazer um bom planejamento, para conseguir fechar um bom diagnóstico, a gente precisa ter os exames em mãos, ter toda essa segurança, porque isso daí nos faz com que a gente consiga fidelizar o nosso paciente, porque ele vai se sentir seguro onde ele está. Né? Então, isso é um ponto muito importante que a odontologia precisa entender. Muitos já estão mudando, olha que felicidade ouvir isso, né? A Tânia já tem isso como hábito, tenho certeza que essa geração que está vindo já está vindo com outra cabeça, porque nós estamos hoje já tendo essa visão da odontologia de uma forma mais sistêmica, de enxergar o paciente mais como um todo e não somente como gengiva e dente. Olha aí a aula que o Laerte nos deu, falando de todo o comprometimento que a doença gera no periodonto, né, o quanto que isso é relevante. Então, o Roberto também respondeu a alguns casos, Cíntia, isso é bem interessante, que são pessoas que já têm um pouco mais de vivência e que estão aí. Nós preparamos um materialzinho bem interessante, que infelizmente, por conta dessas falhas tecnológicas, infelizmente, até colocaram aqui que estava vindo uma tempestade aqui para o Morama, não duvido, né? Porque quando começa a cair a internet, aqui é tudo assim, né? Acho que cai uma gota lá em Maringá, o negócio não funciona aqui. Então, isso daí a gente vai estar deixando o material para o pessoal que está lá no nosso grupo, lá no Telegram, né? Foi até deixado aqui o link, né? Eu envio em todos os grupos, então vai ter o material lá e ainda vai ter de presente para todos vocês, viu? Ó, o Vinícius está aqui, gostei de te ver aqui, Vinícius. Vinícius é aluno da medicina, mas veio aqui porque queria, se interessou e quer saber mais a respeito do diabetes e as suas repercussões na cavidade bucal. Então, nós vamos estar deixando esse material lá no grupo do Telegram, disponível para quem está fazendo parte lá do grupo, porque aqui é difícil da gente estar encaminhando, a gente não consegue estar fazendo isso, mas para quem estiver lá com a gente vai estar encaminhando e lá estamos colocando todo dia material interessante, áudios interessantes, artigos, coisas que a gente está encontrando que são legais para complementar toda essa nossa discussão. Porque o nosso objetivo é isso, né? A nossa missão é manter todos atualizados e garantir o conhecimento, disseminar o nosso conhecimento com todos os nossos pares. E ainda bem, gente, que todo mundo tá com a taxa glicêmica controlada aqui, tá? Porque depois do estresse, que foi essa conexão inicial, por favor, era para todo mundo estar hiperglicêmico. E o legal de ter uma equipe bacana dessa é que quando a bola cai da mão de um, imediatamente o outro pega. Isso é o melhor de a gente poder ter confiança no outro que está do nosso lado, tá? E é isso que a gente quer fazer, que é poder, de certa forma, contribuir, né, com vocês, porque nós sabemos que muitas vezes é difícil o clínico parar e rever tantos conceitos que foram estudados lá atrás e que agora, talvez de uma forma diferente, né, com uma visão mais clínica, possa conseguir associar aquela base que teve ao clínico e, consequentemente, dar uma resposta melhor para o paciente. E no caso do diabetes, eu sou fisiologista, eu digo, se fosse para escolher uma única doença, uma única, para ensinar fisiologia e patofisiologia de todos os sistemas, seria o diabetes, porque ela influi em absolutamente tudo. Então, olha a importância, já que nem sempre o paciente pode ir ao médico, se o dentista
dentista tiver olhos para ver e a boca fala novamente, não apenas no sentido literal, ele consegue sim, né, fazer diagnóstico precoce e o paciente com o diagnóstico, né, que foi levantado ali pela anamnese, só sabe o que encontra quem sabe o que procura, né? E que foi comprovado através dos exames adequados, ele pode ser encaminhado para tratamento específico. Há 22 anos eu tenho dito para os alunos, né? Quem gosta de dente e não gosta de gente, não pode ser dentista só. Por quê? Existe um complexo que a boca se relaciona com o corpo e o contrário também é verdadeiro. O professor Laerte falou de doença periodontal. Enquanto a situação periodontal do paciente não estiver controlada e, consequentemente, né, os níveis de substâncias pró-inflamatórias liberadas ali por esse processo inflamatório não estiver compensado, dificilmente um paciente diabético que tem uma ferida lá na perna que não cicatriza vai conseguir um reparo rápido dessa ferida. Então, olha o quanto a boca acaba influenciando no processo. Não é isso aí, professora Cíntia? Certíssimo. Dani, só para registrar, em alguns pacientes meus aqui, nesses 25 anos de periodontia, eu tenho feito o exame do paciente, hemograma antes e depois, a gente vê como altera os parâmetros desses pacientes, né? E os exames de glicemia também, porque se você aumenta a doença periodontal, automaticamente você aumenta a glicemia, e vice-versa. Então, está diretamente relacionado. O que eu quero dizer é que, na maioria das vezes, nos pacientes diabéticos, o tratamento periodontal faz com que haja uma diminuição substancial nos níveis de glicemia desse paciente. Então, você melhora o diabetes do paciente com o tratamento gengival. Então, as doenças estão puramente relacionadas, e isso a gente vê no dia a dia da clínica, quando a gente pede os exames, a gente vê isso acontecer com os pacientes e a gente consegue comprovar para eles, porque às vezes o paciente fica em dúvida se isso realmente é verdade, porque ele não consegue enxergar o que nós vemos profissionalmente, essa associação direta da relação da infecção com a glicemia. Isso aí. Bom, gente, a gente agradece, hein, Carol? Agradece de coração, Carolzinha. Agradecemos a todos a paciência. Hoje nós nos excedemos até um pouquinho do tempo por conta dos transtornos tecnológicos, mas eu acho que o assunto estava legal. Pelo menos eu adorei estar aqui com todo mundo, né, conversando, vendo as colocações. E estamos aqui agora à disposição para tirar dúvidas. Estaremos lá no Telegram, estaremos aqui em todos os canais que vocês poderão conversar conosco, disponíveis, tá? Eu acho que o que interessa é isso, essa nossa participação. Ai, Rayane, muito obrigada pela participação de vocês. Agora, toda segunda, deixa aí guardadinho na agenda. Nós olha, tem surpresa semana que vem, hein? Surpresa. Opa, tem mais coisas. A gente está preparando... A surpresa vai ser a internet funcionando também. E a nossa glicemia não foi para cima, Dani, não foi, porque a gente ainda está sem a janta. E está fazendo as pessoas todas sem a janta aqui. Mas o preparo é bem esse, gente. A ideia é bem essa, fazer uma conversa gostosa, informal. Vamos deixar todo o nosso material lá para vocês, para que todo mundo possa aprender mais e ampliar o seu conhecimento. Então, uma boa noite, professor Laerte, boa noite, professora Daniela, boa noite a todos os nossos colegas cirurgiões dentistas, aos nossos amigos, aos nossos alunos, ex-alunos que estiveram aqui conosco. Sempre muito, muito bom estar podendo ter esse momento de troca com vocês. Boa noite, professora Cíntia, boa noite, professor Laerte, esse professor Laerte, olha quanto tempo, né? Boa noite a todo mundo, gente, e esperamos conseguir contribuir para a melhora aí do atendimento clínico de vocês. Beijão, bom, Simone, que saudade. Gostaria de agradecer ao pessoal, é tão bom isso, né? Simone Godoy, quanto tempo! A internet a gente nos desculpa, possibilitou... mas a gente se entusiasma, né? A gente vê o pessoal ali, ó... Isso, a internet Maria, nos traz de volta, nos aproxima, nós estamos em cidades diferentes, eu, a Cíntia e a Dani, mas estamos juntos na mesma tela, e que bom
conhecer dentistas novos, tem gente de outras cidades, de outras regiões, e os Pessoal, nossos não vai dar ex-alunos aqui de atenção. Umuarama, Cascavel, então, assim, é um privilégio. Nunca me senti tão feliz e tão pleno com um projeto como esse. Eu também aprendo com as minhas parceiras e trabalho aqui, porque cada um tem uma visão, uma formação acadêmica distinta e uma prática diária diferente. Então, para mim, não deixa de ser uma aula, e quanto mais eu ensino, mais eu aprendo com todos vocês. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. E até segunda, 19h57. Boa noite. 19h57, marca aí, gente. Marca aí na agenda. Um beijão, delícia rever todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal.